Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa última aula da disciplina de Fundamentos da Administração. Nós contamos com a participação e a atenção de todos. Olá professora Débora, tudo bem? Olá professor Samuel, tudo bem? Olá turmas, como o professor disse, estamos aqui na nossa última aula, mas ainda dá tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida durante o percurso da aula, vocês podem estar enviando que a gente vai estar discutindo aqui com o professor. Isso mesmo, contamos com a participação de todos e desde já com a atenção de todos, que nós vamos revisar todos os conteúdos que nós vimos durante todas as nossas teleaulas. Então nós vamos falar um pouquinho, relembrar você que já estudou durante a semana, que já tem os conceitos tudo fresquinho aí na mente, só para relembrar, para facilitar um pouquinho no momento de vocês fazerem a prova. Os nossos assuntos da aula de hoje, nós vamos falar sobre conceitos, recursos, o histórico e a evolução e também a teoria, algumas das teorias da administração. Vamos relembrar sobre departamentalização, organograma, funções do gestor e também o planejamento e seus tipos de planejamento. Vamos dar uma relembrada de administração por objetivos, por resultados e também estratégias organizacionais, falar um pouquinho sobre noções da gestão de pessoas através de toda a nossa gerência de equipes, habilidades do administrador e qualidade total, que é o TQM. Então nós vamos começar aí relembrando os conceitos de administração. Um dos conceitos que nós trouxemos nas nossas teleaulas, que administrar é o ato de você trabalhar com e através de pessoas para realizar tanto objetivos, lembre-se que nós falamos toda a aula sobre objetivos da organização, quanto dos seus participantes da organização. Outra definição que nós temos aqui, que a administração é o processo de trabalhar com pessoas e recursos para realizar objetivos organizacionais. E também que a administração é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Então, tivemos alguns conceitos aí sobre administração, relembramos, que nós falamos lá na nossa primeira aula, e quero pensar aí para você, né, em suas palavras, pense aí, como você definiria a administração, depois de tudo que a gente estudou na nossa disciplina. Uma das coisas eu já falei nas aulas anteriores, uma das definições que eu gosto muito, não me recordo o autor exatamente aqui, mas é que eu li e gosto dela, que administrar é o ato de você gerir coisas complexas, a começar de nós mesmos. Nós falamos lá na nossa primeira aula que nós administramos a nossa vida. Então, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões. Então, uma das necessidades do mercado de trabalho hoje, do mercado que eles impõem, é uma tomada de decisão assertiva, uma tomada de decisão que vá alcançar uma vantagem competitiva. Então, por isso eu preciso desenvolver essa arte aí de gerir pessoas, de tentar administrar de forma melhor possível os recursos que nós temos dentro de uma organização. Então, relembramos aí um pouquinho dos conceitos de administração para vocês. Falamos aqui que a administração ela vai sempre buscar realizar objetivos organizacionais. Através da realização de objetivos organizacionais, ela vai estar alcançando a realização de objetivos pessoais de cada colaborador. Mas vamos recapitular e vamos definir aí o que é uma organização. Nós trabalhamos aí nas nossas aulas, será que toda organização é uma empresa? Ou toda empresa é organizada? Não é bem assim. Citamos alguns exemplos aí. Por exemplo, vocês podem se organizar na sala para montar uma festa de formatura. Vocês estão de forma organizada, mas não são uma empresa. E existem algumas empresas que estão organizadas como empresa, mas não estão legalizadas. Então, elas não podem se caracterizar uma empresa. Vamos lá para a definição de organização. Organização é um sistema administrado, projetado e operado para atingir determinado conjunto de objetivos.
Então, se tem uma meta, se tem um objetivo, a organização se dá para que esses objetivos sejam atendidos e sejam alcançados através do esforço de todos os envolvidos. Por isso é importante a gente compreender que nós precisamos de equipes e não de grupos, como nós falamos nas nossas últimas aulas, e nós vamos relembrar também aqui lá no finalzinho da nossa aula. Continuando aqui, nós falamos nas nossas aulas sobre os tipos de organização. Organizações do primeiro setor, organizações do segundo setor e organizações do terceiro setor. As organizações do primeiro setor são as organizações do setor público. As organizações do segundo setor são as organizações do setor privado com fins lucrativos. E a do terceiro setor são as organizações da sociedade civil que se organizam para atender uma determinada necessidade da sociedade ou da comunidade onde ela está inserida. Por exemplo, que é bem comum a gente conhecer aí as ONGs, as organizações não governamentais, mas que elas não têm fins lucrativos e atingem ou alguns objetivos e sanam algumas necessidades da comunidade com que ela está inserida. E aí, nós falamos sobre isso, cada uma delas, lembrando, primeiro setor, governo, segundo setor, empresas privadas e terceiro setor, sociedade civil organizada. Falamos também nas nossas aulas sobre os recursos organizacionais, que é importante a gente ter esse conhecimento dos recursos organizacionais para que nós possamos atingir o potencial todo da empresa e da nossa equipe. Então nós começamos falando lá sobre os recursos humanos. Se vocês se recapitularem aí, recursos humanos é o principal recurso aí das organizações, porque nós precisamos de pessoas para atingir os nossos objetivos e também para gerir os demais recursos, por exemplo, os recursos materiais, que vai desde a estrutura física da minha organização, vai desde da questão de maquinários, de equipamentos que eu preciso, até aquela questão de um papel que eu utilizo, material de escritório, todas as questões estão relacionadas ao material. E dentro do recurso material, nós aí temos algumas questões, por exemplo, a logística de materiais, compras, todas essas questões. Recursos financeiros. Os recursos financeiros são todos aqueles que estão ligados à entrada e saída de recursos da organização. E também temos recursos tecnológicos, que são os recursos que nós utilizamos para potencializar as nossas organizações, que são os equipamentos e os programas relacionados à tecnologia da comunicação e da informação. Também utilizamos, falando sobre recursos organizacionais. Então, em relação aos recursos tecnológicos, né, como o professor já explicou, eu só queria enfatizar que também todos aqueles equipamentos que acabam transformando, né, a matéria-prima em produtos acabados ou em serviços, né, dependendo do tipo de empresa que existe, né? Exatamente. Lembrando aí essa questão de ter empresas que vão estar trabalhando com produtos, que vão estar desenvolvendo ou criando produtos, e aí a questão vai desde o recebimento da matéria-prima, a aplicação dos recursos tecnológicos e transformação em um produto. Mas nas empresas de serviços, eu também utilizo a tecnologia para estar facilitando a minha produção do meu serviço e entregando um serviço de qualidade para o cliente. Falamos aqui também nas nossas aulas sobre o histórico e o desenvolvimento das empresas. Nós tivemos várias fases, então a primeira fase começou lá na fase artesanal, que foi desde a antiguidade até a primeira revolução industrial, e está envolvido a questão da produção manual em pequenas escalas. Depois da primeira fase, nós passamos para a segunda fase, que é a transição entre o artesanato para a industrialização, que engloba os anos de 1780 a 1860, que está relacionado ao principal aspecto, a tecnologia a vapor. Já na terceira fase do histórico, o desenvolvimento das empresas, tivemos o desenvolvimento industrial, que é
a partir dentro da segunda revolução industrial, que foi as mudanças da matéria-prima. Deixou de ser a principal fonte de matéria-prima, deixou de ser o ferro para passar a ser o aço, e também a fonte de energia deixou de ser a vapor para ser por derivados de petróleo. Então as empresas elas começam a crescer e começam a se tornar indutoras do desenvolvimento. Antes, principalmente nas duas primeiras fases, quem desenvolvia mais o setor era a questão manual mesmo. E aqui, a partir da terceira fase, nós já temos as indústrias tomando frente ao desenvolvimento das organizações. Aí nós temos a quarta fase, que é o gigantismo industrial, e aí foi o boom das empresas, das indústrias, que é o período entre as guerras, Primeira e Segunda Guerra, logo após a Segunda Revolução Industrial. Que aí foi o surgimento das grandes corporações enquanto modo de produção e modelo de desenvolvimento. Então, as indústrias começaram a dominar a questão produtiva em todo o mundo. Depois tem a quinta fase, que já é denominada fase moderna, que vai de 1945 a 1980, que aí começa a ter um desenvolvimento mundial e algumas nações se despontam como nações industrializadas e ditam regras econômicas. E também o desenvolvimento intelectual também são ditados por essas nações. Se vocês recapitular bem, a gente nessa fase que surge os países de primeiro mundo e também eles despontam e começam a ditar as regras nos demais países que estão envolvidos. Na sexta fase, que é a fase da globalização, que é a fase que nós nos encontramos ainda, que é a internacionalização da produção e do comércio, informações e culturas. Por exemplo, nessa fase atual que nós nos encontramos, nós podemos ter um fornecedor de um outro país e a gente ter só relações através da tecnologia da informação e da comunicação. Falamos aí da evolução das empresas, vamos falar sobre a evolução das teorias da administração. Falamos aí nas nossas aulas na primeira aula sobre as teorias, algumas teorias nós falamos na aula e nós deixamos aí para que vocês pesquisassem mais sobre as teorias. Então nós esperamos que vocês aprofundaram o conhecimento de vocês sobre as teorias. Começamos falando lá sobre a escola clássica, que engloba a teoria científica e a teoria clássica, e também a ênfase dessa teoria da escola clássica estava nas tarefas e na estrutura da organização. A época englobada é de 1903 a 1916. Também os fundadores, né, o Frederic e o Henri Fayol, né? Isso, exatamente. Eles foram os principais fundadores aí da teoria clássica. Também falamos na nossa aula sobre a teoria burocrática, a escola burocrática, que está englobando a teoria burocrática e também a teoria estruturalista. Então, a ênfase nessas teorias é na estrutura, principalmente nos processos, nas pessoas e no meio e no ambiente. É a década de 40 aí que essas teorias se difundiram aí no mundo. É importante a gente relembrar que, por exemplo, o protocolo surgiu aí na teoria burocrática e na estruturalista para organizar as petições dentro das organizações, organizar os processos dentro das organizações. Depois da escola burocrática, nós temos as escolas comportamentais, que está englobada desde a teoria das relações humanas, da pirâmide de Maslow, teoria das necessidades, da teoria dos dois fatores de Herzberg, da teoria X e Y. Quero abrir um parênteses aqui também. Eu pedi para que vocês pesquisassem sobre os tipos de gerações, que engloba desde dos baby boomers, a geração X, a geração Y e também a geração Z, que é a geração atual. E também dentro das escolas comportamentais, nós temos o desenvolvimento organizacional,
que a ênfase da escola comportamental era nas pessoas e nos relacionamentos em grupo, que vai desde, começou lá em 1927, a 1932, deu uma pausa, aí continuou lá em 54 e na década de 60 também houve a predominância da escola comportamental. E aí nós temos as escolas contemporâneas, que é a teoria neoclássica, teoria dos sistemas e da contingência, que a ênfase delas é principalmente na prática da administração e ênfase no ambiente de trabalho relacionado. Vai um pouquinho aí, se você perceber, as escolas contemporâneas elas têm influência das escolas clássicas, tem influência das escolas burocráticas, tem influência das escolas comportamentais também. E é que nós estamos aperfeiçoando no nosso dia a dia. Continuando falando do nosso assunto, aí nós falamos sobre a organização das empresas. O que é uma empresa? Nós falamos sobre isso. Então, uma empresa é uma organização destinada à produção e ou comercialização de bens e serviços, tendo como objetivo lucro. Então, por isso, quando a gente falamos lá do primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, nós percebemos, ou do setor primário, secundário e terciário, nós percebemos que aí, dentro do setor secundário, nós temos aí primeiro setor, segundo setor e terceiro setor da economia, que estão relacionados só às empresas privadas que têm como objetivo o lucro dentro das organizações. Quando a gente pensa em ter uma organização, nós percebemos aí que o objetivo principal é atingir lucro. Então aí a gente vai pensar quem é o meu público-alvo, qual é o meu produto que eu vou vender, qual é a margem de lucro que eu vou ter. A gente pensa todas as questões. Quanto eu vou gastar com a matéria-prima, todas as questões a gente pode pensar. Vou voltar aqui no exemplo com vocês, que eu falei que vocês podem se organizar para montar uma comissão aí, ou para uma equipe para trabalhar em prol de uma festa, uma comemoração da formatura de vocês. Então aí vocês podem organizar e vocês vão pensar, vamos comercializar alguma coisa. Você pode pensar, decidem aí, alguém tem um dom culinário aí, vai fazer, domina bastante a arte da cozinha, então vai organizar, mas aí vai ser preciso saber quais são os recursos necessários, para tanto recursos de matéria-prima, equipamentos necessários para produzir, quem vai ser a equipe que vai se destinar para as vendas, todas essas questões é importante. Então aí nós falamos sobre os setores, tanto primário, secundário e terciário, que são relacionados sobre as empresas que estão ligadas diretamente ao segundo setor das organizações. O setor primário está relacionado à agropecuária e que está envolvido à exploração do solo para o cultivo das plantas e dos animais. O setor terciário é a indústria, que é a produção de produtos, transformação de matéria-prima em produtos acabados, utilizando a tecnologia, como nós falamos anteriormente. E também temos o comércio e serviços, que envolve a venda de produtos e a prestação de serviço, sempre está ligada. Só recapitulando um pouquinho aí sobre o que representa cada setor desse dentro da economia do nosso país. Tanto o setor agropecuário, quanto o setor da indústria, que é o setor primário e o setor secundário, eles representam, cada um deles, 1/4 da nossa economia. Então, o setor terciário, ele representa metade do nosso produto interno bruto das organizações. E nessa Constituição pode-se perceber que um está ligado ao outro. O agropecuário, o setor primário fornece por secundário, secundário por terciário e assim vai. E vai gerando uma rede de relacionamentos. A matéria-prima é produzida lá no setor primário,
Aí no setor secundário, ele transforma essa matéria-prima em produto, e vem o setor terciário, que vem empregar o serviço e disponibilizar esse produto ao cliente. Exceto, nós já comentamos nas nossas aulas, que exceto alguns produtos, algumas empresas, alguns fornecedores, ele sai lá do setor primário diretamente para o setor terciário, porque já são produtos prontos. Exemplo, as feiras aí que vocês têm, que cada um tem aí na sua cidade. O setor primário, que é a pessoa que está lá cultivando o solo, que plantou o alface, ele vai levar diretamente lá na feira para o cliente. Então, ele elimina essa parte do setor secundário. Mas, por exemplo, aí, muitas vezes, no mercado, o setor primário vai lá, aí vem, produz a alface, aí vem uma empresa que recebe essa alface, passa por um processo de embalagem e disponibiliza no supermercado. Então, tem várias possibilidades aí, né, para girar a economia. É importante que esses setores vocês conheçam e estejam cientes que eles fazem funcionar a engrenagem da economia do nosso país. Falando ainda sobre a constituição de empresas, toda empresa, ela é necessário que, para ser constituída, ela precisa ter cargos ligados por linhas formais de comunicação dentro de uma escala hierárquica. O que são cargos dentro de uma organização? É a divisão do trabalho dentro da empresa. E quais são as tarefas? O que são tarefas dentro de uma organização? É o conjunto de elementos que requer o esforço humano para um determinado fim. E aí a gente tem, acontece a departamentalização para facilitar essa ligação de linhas hierárquicas que nós falamos que é necessário para que tenha a organização. E aí a gente tem diversos departamentos dentro de uma organização. Por exemplo, aí começando pela produção, que a principal atividade é gerar um produto para a organização. Nós temos a função finanças, que é o departamento de finanças, pode ser usado essa nomenclatura, que é responsável por acompanhamento dos recursos financeiros da empresa. Então ele controla tanto entradas quanto saídas dos recursos financeiros da organização. Nós temos o marketing também, que nós vimos aí que não é só divulgação. Então o marketing é um conjunto de técnicas e métodos destinados ao desenvolvimento das vendas mediante 4 possibilidades, que é o preço, distribuição, comunicação e o produto. Então, nós falamos nas nossas aulas sobre os 4 P's do marketing, que é o preço, a praça, a promoção e o produto que nós temos dentro da organização. Nós temos também os recursos humanos, o departamento de recursos humanos, que é responsável pela gestão das pessoas dentro da organização. Temos os recursos tecnológicos, que são recursos que são utilizados para a melhoria dos processos da empresa. E também temos o departamento administrativo da organização, que ele é responsável pela gestão das demais funções, dos demais departamentos, para gerir todos esses departamentos, buscando sempre integrá-los num processo que vai gerar tanto eficiência quanto eficácia nos processos da empresa. Então é importante que a gente relembre aí que a organização, para facilitar o seu funcionamento, ela se divide por departamentos dentro das empresas. Então, falando ainda sobre as empresas, elas se dividem em níveis diferentes. Nós falamos aí sobre o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Nós vamos detalhar um pouquinho mais quando a gente for falar sobre os planejamentos, cada um desses níveis aí das organizações. O processo administrativo da empresa, a gente precisa entendê-lo, e para que a gente possa entendê-lo, a gente vai falar sobre as funções do gestor, do administrador dentro de uma organização. Ele precisa planejar, ele precisa organizar, ele precisa dirigir a sua equipe e também trabalhar com avaliação e controle dessa equipe. Então, geralmente surgem ideias
que algumas organizações surgem de algumas ideias, mas é preciso ter o planejamento, ter a ação, ter a direção e ter o controle dentro da organização. Quando eu falo em organização, eu planejei aqui no planejamento, na organização eu vou trazer todos os recursos, sejam eles financeiros, pessoais, de materiais, de equipamentos, para que a gente possa estar alcançando os objetivos que foram descritos no planejamento da organização. Professor, eu só vou abrir um parênteses em relação ao último item, que é o controle, né, que nós falamos nas aulas anteriores, em relação ao feedback, que é uma ferramenta muito usada e que é de fundamental importância para uma empresa se desenvolver e se destacar no mercado. Porque através do que os clientes delas estão pensando, que ela vai ver os pontos fortes, os pontos fracos e fortes, e vai trabalhar em cima disso. Então, só destacando esse ponto para a gente já continuar. E a vantagem de você trabalhar com controle, como a professora destacou, é que aí você vai conseguir melhorar o seu processo. Finalzinho da aula a gente vai falar sobre melhoria contínua. Então, quando eu planejo certamente e eu controlo isso, eu avalio os meus resultados, eu vou alcançar essa vantagem competitiva que a gente tanto fala na nossa disciplina, porque eu vou melhorar o meu processo cada vez. Eu vou controlar de forma, não só vou deixar acontecer e vou lá no final, não, eu vou acompanhar isso. A gente viu essas questões da importância de você ser um líder dentro de uma equipe, de ter um líder e não um chefe, porque ele vai acompanhar todo o processo junto. E nessa forma, não é só esperar chegar lá no controle. Ah, esse é o dia do controle. Vamos avaliar tudo e verificar. É simultâneo à execução das atividades. É ao mesmo tempo ali que nós vamos estar tendo as atividades que nós vamos alcançar. Vamos falar um pouquinho aí sobre o planejamento, sobre os tipos de planejamentos dentro das organizações, que nós falamos agora sobre o nível institucional, que é o nível estratégico, que vai desde a questão das decisões e do planejamento, que geralmente é definido a missão e os objetivos e os planos estratégicos da organização. Ela vai pensar o nível estratégico, que é o planejamento estratégico, ele vai pensar na organização como um todo, ele vai ter um olhar em toda a organização e vai criar estratégias e vai tentar facilitar através de planos estratégicos a execução através do planejamento tático, que ele vai ser dentro dos departamentos lá das organizações. E já o operacional é quem vai executar as tarefas. Só relembrar aí que o planejamento estratégico ele é de longo prazo, por um longo prazo aqui. O tático é de médio prazo e o operacional é de curto prazo ou curtíssimo prazo. É importante a gente relembrar aí que pode ser configurado como curtíssimo prazo, porque o operacional ele faz planos diários, ele faz planos semanais, ele faz planos mensais, quinzenais, e ele vai pensar sempre no imediato ali no próximo. Já o tático ele vai estar trabalhando com um planejamento mais abrangente, mais de médio prazo, no máximo até um ano. O estratégico vai pensar na organização um pouco mais distante, um pouco mais longo. Então, professor, eu ia falar exatamente sobre isso, sobre os prazos. O material ele até define alguns prazos, né, que o professor já disse, o tático em torno de 1 ano e o estratégico em torno de 3, mas é bom levar em conta que cada empresa é diferente da outra. É uma realidade isso. E você tem que adequar de acordo com a capacidade, de acordo com o desempenho da tua empresa. Não é meio que uma coisa enlatada não, tá, gente? Exatamente. É só uma noção. Às vezes o material fala de prazo, mas é só uma noção para a gente saber o rumo que vai tomar. E até para se planejar melhor. E vale a pena ressaltar também, professora, que as mudanças hoje acontecem muito rápido. E às vezes eu planejei para daqui 3 anos, mas nesse ano mesmo eu já preciso readequar o meu planejamento, porque eu enxerguei uma oportunidade no mercado
mais abrangente. Nós vamos falar também, nós vimos nas nossas aulas sobre a administração por objetivos. A administração por objetivos, ela traça alguns objetivos e ela tem um ciclo a seguir. Esse ciclo ele acontece a partir da definição da missão e da visão da empresa. Então eu tenho definido minha missão, minha visão e os meus valores, aí eu consigo ter um ciclo por departamento. Lembra que a administração por objetivo ela vai ser algo que vai ser utilizado a nível tático ou operacional. Então nós vamos relembrar aí como é o ciclo da administração por objetivos. Então nós vimos aí o ciclo da administração por objetivo e ficou claro aí no ciclo da administração por objetivo que nós precisamos ter o acompanhamento frequentemente. Então eu planejo, eu vou definir as minhas ações e vou estar acompanhando no processo ali e vou estar sempre melhorando. Então a cada correção que eu faço eu vou estar buscando melhorar para atingir o melhor potencial da minha organização, atingindo os objetivos ou indo além das expectativas planejadas através do planejamento estratégico. Para que nós possamos conhecer melhor e ter uma boa gestão da minha organização, eu preciso conhecer onde eu estou envolvida. Isso está relacionado ao macro e micro ambiente onde a organização está envolvida. Então as empresas, elas são sistemas abertos que constantemente possuem interação com elementos do ambiente externo. Então, tanto o microambiente quanto o macroambiente, eles estão relacionados ao ambiente externo da organização. A organização está aqui, ela tem controle sobre o ambiente dentro da organização, mas o ambiente que está relacionado ao macroambiente e o microambiente, a organização não consegue. Mas, por exemplo, ligação direta. Os concorrentes influenciam diretamente dentro da minha organização. Os meus fornecedores também. Se ele deixar de me fornecer um produto ou uma matéria-prima de qualidade, eu vou ter uma reputação errada na minha organização, uma reputação não tão boa da minha organização. As agências reguladoras, os órgãos reguladores, geralmente as associações comerciais, a associação do comércio aí cada cidade tem, ela faz parte de uma agência reguladora. Os clientes são importantíssimos e influenciam diretamente na minha organização. Já no macroambiente nós temos como variáveis sociais, legais, demográficas, ecológicas, culturais, políticas, tecnológicas e econômicas que estão relacionadas ao macroambiente da organização. Falamos nas nossas aulas sobre a importância de eu ter um planejamento. Então está relacionado à minha missão, aos meus valores e à minha visão. Isso está ligado ao nível estratégico da organização. O que é a missão? Quando eu defino a minha missão, eu estou expressando o quê? Por que eu existo enquanto organização? Creio que vocês praticaram bastante aí, que vocês fizeram a missão pessoal de vocês. O que é a visão? Onde nós queremos chegar? Onde eu quero chegar a um determinado tempo? Aí eu, através da minha missão e da minha visão, eu defino uma estratégia e um plano de ação para alcançar essa estratégia, busco implementar essa estratégia e também busco alcançar resultados estratégicos. E também é interessante que eu tenha bem definidos os meus valores. Falamos aí sobre missão, visão e valores e também precisamos entender que para que eu conheça o meu macroambiente, para que eu conheça o meu microambiente, que eu estou inserido aí a minha organização está inserida, é importante que eu utilize de algumas ferramentas que vão me dar um subsídio para que eu conheça
aquilo que influencia externamente a minha organização, mas também para que eu me conheça internamente enquanto organização. E aí nós utilizamos a ferramenta análise SWOT, que é a análise que nós vamos analisar quais são as forças, as fraquezas da organização que estão relacionadas ao ambiente interno da organização. Vamos descobrir também as oportunidades e ameaças que estão relacionadas ao ambiente externo da organização. Como nós acabamos de falar aí, a análise ambiental interno está relacionado às minhas fortalezas e às minhas fraquezas. E aqui, quando a gente faz a análise interna, a gente descobre alguns pontos neutros que, geralmente, os pontos neutros, eles tendem a se tornar fraquezas. Lembra que a minha força é o meu carro-chefe, o meu ponto principal da minha organização. O ambiente externo, eu vou estar analisando quais são as minhas oportunidades e também vou estar verificando quais são as minhas ameaças dentro da organização. Falamos também nas nossas aulas sobre centralização e descentralização. Quando eu sou um centralizador na minha organização, geralmente eu sou um chefe. Eu centralizo toda a tomada de decisão em mim. Então, todo o processo da organização vai ter que passar em mim. Mas quando eu sou um líder da minha organização, eu delego. Eu vou delegar atividades aí para toda a minha equipe. Então, nem tudo vai passar para mim. Eu vou estar direcionando responsabilidades para a minha equipe. Quando eu sou descentralizador, eu tiro algumas tomadas de decisão para algumas outras pessoas ficarem responsáveis. E a gente sabe que hoje as decisões elas precisam ser tomadas rapidamente e se concentrar só numa pessoa vai atrasar o processo de tomada de decisão. Outro assunto que nós falamos nas nossas aulas foi sobre mudança organizacional. Você está adaptado a mudanças, está pronto para mudanças ou você é resistente a mudanças? Nós falamos aí sobre alguns fatores que impulsionam a mudança dentro das organizações. Imposição do mercado. Cliente, vamos pegar aí, por exemplo, os clientes. Os clientes, eles podem alterar o seu comportamento e aí a organização ela vai ter que fazer algumas mudanças para garantir os seus clientes. Mudanças decorrentes da nossa legislação ou inovações tecnológicas. O emprego da tecnologia ao nosso favor enquanto organização. É importante que a gente utilize a tecnologia ao nosso favor. Por exemplo, tem algumas organizações aí que proíbe a utilização de redes sociais, mas dentro da organização para comunicação. Mas se for bem utilizado, é uma ferramenta importante para divulgação e para alcance dos seus clientes. Outros fatores que podem dificultar a mudança, a alteração ou que pode obrigar que a empresa mude, a alteração no organograma. Alguém pode ser promovido, alguém pode... a empresa pode terceirizar uma certa parte, pode diminuir o cargo, o quadro de funcionários, e aí vai estar forçando algumas mudanças. E também a busca pelo desenvolvimento sustentável, que deve ser um dos primordiais objetivos da organização. Desenvolver, mas pensar sustentavelmente, tanto socioeconomicamente falando, quanto socioambientalmente falando. As empresas elas precisam se desenvolver dentro das organizações. Existem alguns fatores que impedem ou que dificultam a mudança. Por exemplo, a insegurança, o medo do novo, o medo da mudança. Ah, não, do jeito que está indo, tá certo. Então, a gente precisa tomar cuidado aí. Ou preocupado com o prejuízo pessoal. Ah, o meu status vai mudar. Antes eu era o líder da equipe, agora eu vou ser um subordinado. Tomem cuidado com isso, porque às vezes é melhor para a organização. Ainda falando sobre algumas coisas que impedem a mudança, a crença que a mudança não interessa. Aquela expressão que muitas vezes muitos de nós utilizamos. Em time que está ganhando não se mexe, mas às vezes o time está ganhando só de 1-0 e a gente tem potencial para ganhar de goleada. Então a gente pode estar melhorando a nossa equipe, melhorando a nossa organização.
Falamos também nas nossas aulas sobre as motivações nas relações humanas no trabalho. E aí nós estudamos lá sobre a teoria das necessidades de Maslow, que está dentro da escola comportamental. E aí trouxe aqui para vocês a teoria adaptada para a realidade nossa do dia a dia. O que acontece primeiramente? Nós falamos lá que as necessidades eram de segurança, necessidades social, fisiológicas, sociais. Mas teve duas aí que têm se popularizado aí e tem se tornado uma necessidade. Já ouvi algumas expressões: meu Deus, sem isso eu não consigo trabalhar. Que hoje, às vezes, a bateria do seu celular talvez está atrapalhando aí, é uma necessidade no dia a dia. E talvez a internet. Tem gente que às vezes não cumprimenta, vai lá perguntando qual é a senha da internet. Então temos que tomar cuidado. Mas brincadeiras à parte, a teoria das necessidades, a pirâmide correta é essa aqui que nós vamos falar agora neste momento. Começa lá com as necessidades fisiológicas que diz respeitam desde a respiração, comida, água, sexo, sono. São necessidades normais, fisiológicas do ser humano. Depois nós temos as necessidades de segurança, que vai desde a segurança do corpo, segurança do emprego e segurança de recursos financeiros. As necessidades sociais, que está relacionado ao amor, a relacionamentos, amizades e família. Necessidade de estima, que aí a pessoa, quando alcança esse nível, ele já está conquistando uma autoconfiança, ele já está autoconfiante e aí depois ele está pronto para chegar na necessidade de autorrealização, que está relacionado à moralidade, à criatividade e à resolução de problemas. Geralmente as pessoas que assumem os cargos estratégicos nas organizações, elas estão entre a necessidade de autorrealização e a necessidade de estima. Falamos também sobre as habilidades que os gestores precisam ter. Existem habilidade de nível institucional, habilidade de nível intermediário e de nível operacional. As habilidades conceituais, elas estão relacionadas principalmente no nível institucional, que são as ideias e os conceitos abstratos. A gente pode perceber aí que a maior parte do espaço aqui, das habilidades conceituais, elas estão relacionadas dentro do ambiente institucional. Tem uma parte lá no ambiente intermediário e uma pequena parte no ambiente operacional. Já as habilidades humanas, elas estão em todos os níveis da organização. Tá? Desde o nível institucional até o nível operacional, com a mesma porcentagem aí, a mesma equilibrado aí. E a gente precisa ter habilidades humanas, principalmente de ter um bom relacionamento interpessoal. Isso é importante para o trabalho em equipe. Temos também o nível operacional, que está relacionado às habilidades técnicas, que está relacionado ao nível operacional, uma pequena parte no nível institucional, que é o nível estratégico, e o nível tático do intermediário, que é o plano tático. Geralmente, as habilidades, os níveis, eles vão executar operações, e aqui nas habilidades conceituais, habilidades técnicas e humanas, elas vão fazer e vão executar as atividades. Falamos nas nossas aulas sobre a diferença entre poder e autoridade. Poder é quando eu uso da força, uso do meu poder para forçar alguém a tomar uma decisão ou fazer uma atividade. Autoridade, nós temos alguns tipos aí que estão relacionados e vão estar nos direcionando para estar alcançando o melhor clima e motivando as pessoas a estar desenvolvendo o seu trabalho. Falamos também, dentro das autoridades, os tipos de liderança. Liderança autocrática, que é aquele líder possessivo, controlador. O líder democrático, que é o líder que envolve os seus colaboradores nas tomadas de decisões. O líder liberal é aquele tipo de líder que delega totalmente a tomada de decisão aos seus colaboradores. Lembre-se que o líder liberal, ele é quando eu tenho uma equipe de alta performance, que eu consigo ter uma liderança, desenvolver uma liderança liberal. Senão eu vou poder no máximo ser democrático, chamar a minha equipe para tomar as decisões em conjunto com a gente.
Falamos nas nossas aulas sobre a diferença entre grupo e equipe. Grupo é quando são pessoas que estão junto, mas com objetivos individuais, não pensando no coletivo. Uma equipe é quando eu tenho objetivos coletivos e aí eu consigo alcançar bons resultados. E aí eu consigo gerar uma equipe de alta performance. O que é uma equipe de alta performance? É aquela equipe que tem membros altamente comprometidos com o objetivo de uma organização e com alto grau de confiança mútua entre si, entre cada um dos seus colaboradores. É importante que hoje as organizações busquem desenvolver equipes de alta performance, porque elas vão alcançar o potencial no máximo das organizações. E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a melhoria contínua. O que é a melhoria contínua? Ela surgiu lá através dos processos da qualidade total, TQM, lá no Japão, e aí ela trouxe alguns processos que são importantes para a gente, para o dia a dia organizacional, para a gente estar alcançando o melhor objetivo. Nós falamos na aula passada sobre o método Kaizen, que vai sempre buscar uma melhoria, mas também falamos sobre o ciclo PDCA, que é o ciclo que vai ajudar a nossa organização a crescer. Então, o ciclo PDCA, eu planejo, que eu vou estudar o processo de planejar e aprimorar as minhas ações dentro da organização, eu vou executar, eu vou implementar essa mudança que foi planejada e depois eu vou checar, vou observar os efeitos, os resultados e depois eu vou agir corretivamente, que eu vou estudar os resultados para que eu possa planejar novamente e atingir bons resultados. Então, o ciclo PDCA é uma engrenagem que vai estar rodando a todo tempo na organização, no dia a dia da empresa. É bom a gente relembrar também a questão da gestão contemporânea, que ela tem algumas responsabilidades importantes, responsabilidades econômicas, éticas, legais e filantrópicas também, porque a organização ela tem que se sustentar no mercado, ela não pode somente alcançar um objetivo e deixar lá, ela precisa durar, ter uma boa duração da organização. Por isso, muitas vezes, as empresas elas entram em falência logo no início da sua formação por falta de aplicar os conceitos que nós estudamos na nossa disciplina. Mas é isso aí, chegamos ao final da nossa disciplina. Quero agradecer a atenção de vocês, quero agradecer a participação de vocês. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês durante essas aulas. Espero que vocês aproveitem e apliquem os conteúdos que vocês aprenderam na nossa disciplina, começando na vida de vocês, depois nas empresas também que vocês trabalham ou irão trabalhar. Professora Débora, quero agradecer a parceria aqui durante essas aulas, foi um prazer tê-la aqui comigo e com os nossos alunos aí. Eu também quero agradecer a oportunidade, professor Samuel, agradecer aos alunos que foram excelentes durante todo o curso, durante todas as aulas, aos tutores que foram parceiros, esteve aí com a gente, nos ajudando, nos auxiliando aqui no chat, e eu desejo sucesso a todos. Obrigada. Exatamente, esse é o nosso desejo, sucesso a todos. Quero agradecer também aos coordenadores de polo, que está sempre dando apoio aí. E chegamos ao final, um abraço a todos, nos encontramos aí em outras disciplinas ou em outras oportunidades. Quero deixar o desafio aqui para vocês, busquem sempre se desenvolver e estudar, não se acomode com a situação que você está, busque sempre o crescimento profissional. Um abraço a todos, até uma próxima.